Muito boa noite a todos, queridos amigos das lutas e aprendizados da Terra. Espero que estejam me ouvindo bem, se não, por favor, avisem. Falando um pouco hoje, obrigado pelo joinha aí, se a gente ficar mais tranquilo. O tema da breve reflexão da noite, começando esse ano novo de 2026, aqui na superfície da Terra, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama, tem o título Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, que vai explicar a fundo esta colocação, esta revelação, este ensinamento do Mestre Divino perante a circunstância que estava ali, enquanto passou como homem encarnado entre nós. É interessante que hoje vamos ver a parte que é o item 1, 2 e 3, que se chama A Vida Futura. A Vida Futura, que é uma questão chave. Então, vamos, como de costume, né, na estruturação da obra Evangelho segundo o Espiritismo, aí pelas direções de Kardec, um recorte que Kardec faz dos evangelhos clássicos, né, às vezes uma mistura dos quatro, uma parte de um, de outro, aqui ele faz um recorte e coloca a seguinte passagem para nós, que vem do Evangelho de João. Para contextualizar, Jesus já havia sido minha câmera tá declarado preso, né? Já durante os festivais da Páscoa em Jerusalém. Jesus já havia, então, no final já da sua missão humana, por assim dizer, na Terra como ser humano, né? No corpo humano na Terra, já havia sido preso pela elite farisaica dos judeus e foi levado até o governador da Judeia, da época dominada pelo Império Romano, o Pilatos. Né? Então, narra uma parte do evangelho aqui, João registrou o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Não, vamos aqui, com o auxílio da santa doutrina espírita e dos guias da humanidade que a construíram sob a direção do próprio Cristo, entender essa questão. E é muito interessante. Vamos tentar dividir aqui bem didaticamente em duas partes. A primeira é essa questão dos reinos. Porque o reino não é deste mundo, que reino é esse, que reino é qual, não é? E que rei é qual em qual reino, e depois a gente vai entender, buscar entender o que isso tem de impacto na nossa vida hoje, 2026, encarnados e desencarnados do planeta Terra. E onde nós estamos nesta questão que Jesus esclareceu. Então, primeiro, gente, vamos pensar quais os reinos que existem, de uma forma bem didática, simples para a gente entender com a luz da doutrina. Nós temos basicamente o reino dos homens na Terra, certo? Que a gente chama de reino material, ou desse mundo material que aqui estamos nós, que na época de Jesus estava dominado na sua maior extensão pelo Império Romano, onde, por exemplo, o próprio imperador, nessa época já era Tibério, era considerado dotado de uma autoridade como o rei. Né? Porque o rei, a palavra rei vem daí, certo? Aquele de máxima autoridade, aquele que manda no pedaço, ou aquele que é o mais desenvolvido numa área, o rei da arte, o rei da música, o rei do esporte e assim por diante. Aqui o rei da estrutura humana na Terra na época era o imperador romano, nesse caso aqui era Tibério, né? Como um rei, máxima autoridade da superfície da Terra. Então esse é o reino do mundo material.
E nós temos um outro reino, e aí vem a grande e bombástica revelação de Jesus, que até então não havia sido feita desta forma no planeta, que é, olha, existe outro reino, o reino é só uma palavra humana, existe outro mundo, outra dimensão, não importa, que podemos chamar aqui do reino espiritual. Não é esse aqui que nós estamos material, é o reino espiritual preponderante, preexistente e definitivo, muito maior, é o que comanda tudo. Esse é o reino espiritual, não é o reino material, portanto. Então temos que diferenciar bem os dois reinos. E é disso que o mestre está tentando, na sua sabedoria, esclarecer para a humanidade da época e dos séculos que viriam. E como é que funcionam esses dois reinos? Basicamente, primeiro, reino material, aqui, 3D, onde nós estamos encarnados. Como que ele é estabelecido? Na violência, na injustiça, na desigualdade, na lei do mais forte, na truculência, na ignorância, no bruto. E era assim, 2000 anos antes de Jesus passar pela Terra, em carne, Moisés, na época de Moisés era assim, quando ele esteve era assim, e hoje, 2000 anos depois, continua exatamente assim. Um mundo que é estruturado na lei do mais forte, no egoísmo e na ignorância. Quem grita mais, leva. Então, esse é o mundo onde a gente pode dizer, esse é o reino humano, imperfeito, inferior. E para a gente entender de que mundo é esse que Jesus está falando, que é o dele, portanto, não é o nosso, em contraposição, é o reino onde todo ser que ali habita, e, portanto, da onde Jesus veio, para onde voltou quando desencarnou, ou terminou sua missão aqui na superfície da Terra. Onde todo ser ali está já em perfeito alinhamento às leis perfeitas e supremas do universo, criadas por Deus. Todos. Onde um espírito crístico, como Jesus, que é da máxima evolução, na máxima altura espiritual moral, dentre os espíritos puros, pode ser considerado, sim, na nossa linguagem humana, um rei, porque lá representa a vontade de Deus, e lá habita. Então, um reino espiritual, moral superior. Esse é o reino que Jesus está dizendo, olha, esse aí é o meu, portanto, esse aqui não é o meu reino ainda. Até ele diz, porque se fosse o meu aqui, aí está já a parte da chave, ele diz, os meus entrariam em confronto com os seus e eu não seria entregue aos judeus, ou seja, ia ter briga. Briga, violência, agressão, braço, arma. Como, graças a Deus, e essa é a grande notícia que Jesus está dando para a humanidade do planeta enquanto encarnado. Como esse não é o reino dele, de um espírito crístico puro, esse é o nosso, seres inferiores em aprendizado, longe ainda da pureza espiritual. Então, são reinos muito diferentes. O reino celeste, onde um espírito crístico puro habita, naturalmente, ele não é sustentado por exércitos, por armas, por fronteiras, por instituições humanas, né? Mas pela adesão íntima de cada ser que ali habita à verdade. Ou, em outras palavras, a Deus, ou suas leis supremas. Desse reino que estamos falando. Então, sim, e ele mesmo diz, sim, tu dizes, sou rei. Jesus admite a sua realeza, mas ele diz que não é rei deste mundo. Então, sim, Jesus, podemos dizer que ele é como um rei, ou seja, uma máxima autoridade nas esferas celestes onde ele habita há bilhões de anos, que ele já é Cristo, já que há 4 bilhões e meio, como Cristo, escolhido por Deus, se incumbiu da tarefa de formar o planeta Terra e liderar sua evolução. Então, nessas esferas celestes onde ele habita, ele pode ser considerado um rei, né? Pela sua máxima autoridade moral. E pode ser considerado também um rei espiritual do planeta Terra, já que ele é o seu governador espiritual.
não é o governador da Judéia. Até porque, cadê o governo de Pilatos da Judéia? Cadê o império de Tibério, dos Césares, né? E tantos outras centenas de grandes impérios que já passaram e já caíram, porque é temporário, é passageiro, é só um palco de exercício para a aprendizagem dos espíritos que aqui estão necessitando de crescimento. Nós. Então, Jesus é o espírito escolhido por Deus para guiar a humanidade terrena rumo à implementação, aqui na Terra, inclusive, do verdadeiro reino, que é um reino moral, alinhado às leis supremas do universo, criadas por Deus. Porque a Terra vai chegar lá. Inclusive, o próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo dá detalhes e esmiuça essa questão da progressão dos mundos, dos inferiores, dos intermediários, os superiores, como é cada um, como se dá esse processo de evolução dos orbes, dos planetas, dos mundos. Planetas, luas, sistemas, né? Está tudo no capítulo 3. Então, o reino de Jesus, onde ele governa sem dominar, comanda sem oprimir, lidera pelo amor e pelo sacrifício, reina pela autoridade moral e intelectual, não pela imposição. É a realeza do espírito sobre a matéria, da lei divina sobre as paixões humanas. Então, a gente compara esse reino, que a gente nem tem como sonhar ainda, mas dá para saber pela revelação da Santa Doutrina Espírita, que nos dá um pedacinho para a gente poder, já um pouco mais amadurecidos, entender a vida futura, que ele é muito diferente do nosso reino material, do nosso mundo material. É onde existe, inclusive, ainda, né, certos aí, impérios ou tentativas de imperialismo no mundo, que vão cair também com o seu tempo, já que é passageiro, transitório, não como reino espiritual, a que Jesus se refere. E o interessante é que ele diz, olha, ainda não é meu reino aqui. Quer dizer o quê? Se ainda não é, quer dizer que um dia vai ser. Isso também é uma revelação gigantesca. Gigantesca. Pensa, Jesus está dizendo, olha, eu venho de esfera celeste, sou um espírito puro, governo o planeta Terra. Mas eu venho de esferas celestes porque sou espírito puro há bilhões de anos, por isso o Criador me deu esta incumbência de governar este planeta, de ser o grande pastor das ovelhas aqui. Agora, esse mundo aqui também, inclusive, um dia vai ser meu reino, porque progresso é lei. E como citamos, o próximo capítulo vai explicar tudo, e muitas outras obras também falam disso, acho que não com a propriedade do Evangelho como o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que é uma obra de arte sobre esse assunto, como é a obra inteira, né? Espíritos luminosos vão explicar que o próprio planeta Terra também vai virar um mundo um dia celeste, porque é lei divina natural, não tem escapatória. Todos nós desse planeta, até aquele assim mais miserável que você pense, dá até arrepio, como está na ignorância, vai ser um espírito puro um dia. Não sabemos quando nem como vai ser a trajetória. Isso só Deus sabe. Então, voltando para a gente deixar claro essa questão dos reinos, do termo reino que Jesus usa, que Pilatos faz a pergunta, que ficou registrado e é tão controverso até ainda hoje, nas interpretações do Evangelho, teológicas, e a doutrina espírita vem e põe luz, clareza, e fica fácil de entender. O primeiro reino, como falamos, o material, o nosso aqui, inferior, representa, portanto, o passado nosso, certo? Que é um mundo inferior, baseado em guerras, em sangue, em abusos, em egoísmo, desde que se tem notícia, e o presente, que ainda continua assim. Porém, é temporário, é passageiro, é ilusório, portanto. Podemos falar que é uma ilusão, já que não é definitivo. Parece que a realidade é essa aqui onde estamos. Aí vem um mestre dos mestres, governador do planeta, em carne e diz, meus irmãos menores, isso tudo aqui, do jeito que é, não é a verdade.
é só um estágio passageiro de aprendizagem de espíritos inferiores, aqui reunidos sob o meu comando. Eu vim aqui, inclusive, para dar o exemplo, já que sou o guia e modelo da humanidade, de como vocês devem se desenvolver a partir de agora, nos próximos milênios, para construir o reino divino aqui também neste planeta. Então, muito diferente. O reino de Jesus, ou o reino de Deus, vamos lembrar, gente, aqui num parênteses, que a pauta reino de Deus, reino dos céus, é pilar central da mensagem de Jesus, inclusive falada, as falas, as parábolas, as muitas parábolas, histórias, ensinamentos, durante toda a missão de Jesus. Então, o pilar central é ele explicando e falando do reino de Deus, do reino dos céus, ou do reino dele próprio, já que é um espírito perfeitamente já unido e aliado a Criador e suas leis perfeitas de amor. Conclusão, a gente fechar essa parte, o reino de Deus ou o reino de Jesus é a nossa vida futura. Se o nosso violento, egoísta, injusto, desigual, sangrento é o nosso passado e o nosso presente, este reino que Jesus está apresentando pela primeira vez de forma clara à humanidade do planeta, estamos aqui falando disso, sob a luz da doutrina, é o futuro nosso, de cada um de nós aqui, como espíritos do planeta Terra, habitantes nesse momento do planeta Terra, como do próprio planeta em si, que também irá progredir e evoluir um dia para o mundo de regeneração. Inclusive, estamos a caminho dele, né, no final de ciclo, por isso as coisas estão estremecidas ao extremo como estão. Depois virará um mundo ditoso ou feliz, e depois o mundo celeste, sabe, sei lá, quantos milhões e milhões de anos à frente. Bom, mas é a vida futura. Então, pensa, Jesus vem aqui em pessoa e fala, gente, isso aqui que vocês estão vendo não é a verdade. A verdade é outra, e a boa notícia, a boa nova, e daí a palavra evangelho, boa nova, boa notícia, do grego é, a verdade é infinitamente melhor do que isso aqui que vocês estão vivendo. E é a verdade. Então, nos enche de consolação pelo presente, para a gente entender por que o presente é desse jeito, entendendo que é passageiro, é um palco, é transitório, é ilusório, é duro, de fato, mas é transitório, e nos enche de esperança e confiança do futuro. Porque o futuro é fatalmente muito melhor do que o nosso passado e o nosso presente. Essa é a grande notícia do Cristo que está aqui nessa passagem. Ela é maravilhosa, a gente tem que parar para pensar. Jesus revelou outro mundo que é o nosso futuro e futuro da Terra. Uma gigante notícia. Ponto. Ponto. Entendendo isso, aí vem agora, tá? E aí? E eu com isso, né? E nós? Que é a questão central que Jesus coloca para Pilatos. Pilatos já representando, né, a figura da humanidade ainda perdida. Ele fala, sou rei sim, não nasci nem vim para esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Ele fala testemunho. Quer dizer, ele que já viu a verdade da obra de Deus, do mundo espiritual preponderante e verdadeiro e definitivo, veio aqui dar testemunho com a sua própria vida, com o seu próprio comportamento, que essa é a verdade. A verdade é compaixão, fraternidade, amor, caridade, humildade, simplicidade, cooperação, justiça, igualdade. Essa é a verdade. Olha o tamanho da notícia. Só que ele termina a frase para Pilatos, e aqui Pilatos representando nós todos, assim, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, ou minha palavra, ou o meu ensinamento. Aí vem a pergunta nossa agora, começando 2026, íntima, nós para nós. Quem somos nós hoje? Nós hoje, na nossa intimidade. Nós somos da parte da busca da verdade, que está disposto ao esforço de escutar a voz do Cristo, do Mestre, ou nós somos ainda
das ilusões desse mundo transitório e aparentemente caótico, das posses e das posições, também temporárias. Fama. Quem somos nós? Porque se ficar alguma dúvida, e aqui a gente já vai para encerrando o nosso raciocínio da noite, do que é a verdade, e a verdade é Deus e suas leis perfeitas, imutáveis e soberanas. Sob o olhar da doutrina espírita, que usa uma linguagem moderna, né, século XX, século XIX, perdão, muito mais contemporânea, fácil de entender, a verdade é, primeiro, imortalidade da alma, somos espíritos imortais, ponto final. Não somos o conjunto de células que compõem o corpo físico que usamos como instrumento temporariamente. Não, somos espíritos imortais. Pluralidade das existências, reencarnação, múltiplas vidas e experiências para aprendermos e crescermos até atingirmos um dia o status de espíritos puros. A lei de causa e efeito, ou seja, justiça divina, suprema. Progresso espiritual contínuo. Todos são criados simples e ignorantes e vão passar ao longo de uma larga jornada até o status de anjos, né? Do átomo ao anjo, todos nós. Paternidade divina. Somos todos filhos do mesmo Criador, da mesma fonte criadora amorosa. Portanto, todos iguais irmãos no universo inteiro. Fraternidade universal. Isso tudo que eu estou enumerando aqui em poucos pontos é a verdade. Essa é a verdade. Deus fez assim. Ponto. Jesus revelou o que pôde há 2000 anos, depois vem a doutrina espírita e dá mais clareza e complementa as revelações das grandes boas notícias sobre a verdade que o mestre veio trazer. E é por isso que é tão boa notícia, graças a Deus, que chama Evangelho. Boa nova, boa notícia, que é o que ele veio trazer ao mundo pessoalmente. E detalhe, gente, nós temos que, pela vida do Cristo, enquanto esteve aqui, que foi, né, o exemplo da verdade, como guia e modelo, ele não impôs essa verdade toda em nenhum momento a nenhuma consciência, nenhum coração. Ele viveu a verdade. Deu testemunho da verdade universal, vivendo, e quem está afim, observa. Quem não está, espera um pouco mais, não é? Então você vê que a própria questão de impor ou não a verdade é a verdade. A verdade, não há imposição de nada. Cada um escolhe o seu momento de crescer, de abrir a consciência, de amadurecer, por conta própria. Deus respeita cada criatura infinitamente, com toda a paciência de um Pai universal. Não tem nada imposto, que é o oposto do mundo que a gente vive, no mundo aqui dos homens, né? Onde as verdades de alguns são normalmente impostas aos outros, né? Então, para a gente ir fechando, Jesus ensina, e está registrado nessa passagem, que a compreensão da verdade, da sua mensagem, portanto, da sua missão na Terra, não depende de educação, de erudição, de posição social, de cor de pele, de poder, apenas depende do grau de maturidade de cada um. Ponto. Cada um tem seu tempo. A questão é, o que eu quero para mim? Nesse momento, estou aqui encarnado, ou estou desencarnado, aqui na superfície da Terra, ano 2026, calendário. O que eu quero para mim? Cada consciência reconhece a verdade do momento que é própria, quando está pronto. A verdade não impõe de fora para dentro, é de dentro para fora. Desperta com uma ressonância íntima, né? Por força da vontade. Tem que querer, tem que se esforçar, tem que buscar sacrifício para seguir o mestre. Não é fácil. Exige muita quebra de paradigma, muita autotransformação, muita reforma.
de milênios, às vezes, de equívocos e de ilusão. É um grande trabalho. Quanto antes começarmos, antes esse trabalho estará bem desenvolvido. Então, gente, por isso que muitos ouviram Jesus lá em corpo, 2.000 anos, talvez nós aqui, e não compreenderam, não estavam prontos. Outros séculos depois começaram a despertar, outros ainda não começaram. Quem sabe não é agora. Agora, quem sabe não é um grande ano 2026, com todo o estímulo que estamos tendo, né? E para fechar mesmo, vamos lembrar, houve uma época, é estranho a gente pensar nisso, nós aqui, mas houve uma época larga da história do planeta, dessa humanidade que está aqui, nós, que era antes de Jesus, não tinha Jesus passado na Terra ainda, não tinha evangelho, não tinha essa estrela maior como referência. Haviam outras grandes também, mas não como esta. E não se tinha muita confiança na questão da vida futura. E tal estava a situação que era difícil crer em algo mais melhor do que a nossa realidade aqui, na humanidade material, que é dura, sangrenta, injusta, é hora que é repugnante. Aí veio o mestre em sacrifício e falou, não, filhos, a verdade é outra, existe outro reino, outra realidade, vocês estão vivendo é uma ilusão temporária. Mas eu não posso dar mais detalhes que vocês não têm a condição de entender. Mas eu vou enviar um consolador no tempo certo, que vai explicar todas as coisas que eu não posso explicar agora. E estamos aqui fazendo uso deste consolador, santa doutrina, milhares de espíritos elevados envolvidos na vinda dessas informações aqui para nós, entendendo agora melhor. Até cá entre nós, como falamos, o próximo capítulo dá detalhes sobre essa questão do progresso dos mundos, que é o mundo intermediário, para onde a Terra está indo, como é mais ou menos a vida ali, que para nós, gente, o próximo estágio já é um paraíso, com que a gente está acostumado em provas e expiações. O mundo de regeneração é um paraíso, e ainda está muito longe do verdadeiro paraíso, que é um mundo feliz, que nem podemos sondar o que é, e ainda mais ainda um celeste, morada de espíritos puros. Porém, para fechar, este é o nosso destino inequívoco, fatal, e também do planeta Terra, este orbe aqui, fofo, que nos acolhe junto ao seu governador, que conhecemos com Jesus. Então, consolação, esclarecimento e, acima de tudo, esperança e confiança fortes sobre o futuro, independente do aparente caos do reino, entre aspas, dos homens, que ainda é o reino estabelecido na superfície do planeta Terra. Independente, que temos a visão da verdade. Então podemos escapar das dores maiores da ilusão. Muito bem. Essa era a reflexão da noite. Agora apenas recomendo mais uma respiração funda, uma pacificação para a gente seguir com os trabalhos, com o passe virtual, quem está em casa, quem está na casinha também com os passes presenciais, e possamos assim depois fecharmos com uma oração de encerramento. E assim seja.